Bom pessoal, aqui é Felipe Pires e essa é a nossa terceira aula, onde nós vamos falar sobre a ética de um cara chamado Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele é o principal representante do que nós chamamos de ética deontológica, ou seja, de que a ação ela deve se basear no dever e não nas consequências. E, em grande medida, ao elaborar sua ética, o Kant ele faz talvez o que seja uma das principais críticas, e essa era a intenção dele, à escola do utilitarismo, na época representada principalmente por Jeremy Bentham. O Kant, cronologicamente, ou seja, no tempo, ele se situa entre o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill. E quando o John Stuart Mill tenta, como nós vimos na aula passada, salvar aí o utilitarismo do Jeremy Bentham de várias críticas e tal, tem um grande peso, dentre essas críticas, as críticas desenvolvidas por Immanuel Kant. Immanuel Kant vive entre 1724 e 1804, e o livro base, digamos assim, da ética dele, do sistema ético dele, se chama A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de 1785. É ali, digamos assim, onde ele lança as bases do seu pensamento ético. Mas, digamos assim, a ética de Kant, ou ética kantiana, como nós chamamos, ela é desenvolvida também em livros posteriores, como a Crítica da Razão Prática e a própria Metafísica dos Costumes. Muito bem. Kant, digamos assim, ele se situava, na época, na modernidade, existia um embate entre duas escolas filosóficas a respeito do conhecimento, de como o sujeito, ele poderia adquirir conhecimento. Existia, por um lado, a escola do racionalismo, que começa ali com René Descartes, que afirmava que os sentidos eles eram enganosos. Então, que todo conhecimento que o homem poderia obter, um conhecimento verdadeiro, seguro, ele deveria desprezar os sentidos e basear-se exclusivamente na razão. Por outro lado, esse seria o conhecimento a priori que Kant fala. Por outro lado, o empirismo, ele diz que todo conhecimento, no seu início, digamos assim, ele provém dos sentidos. O homem seria como uma espécie de papel e branco, onde os sentidos, iriam causando, digamos assim, suas expressões, como se aquilo que o homem vivencia, através dos seus 5 sentidos, fosse escrevendo nesse papel em branco. É esse âmbito que Kant chama de a posteriori. A ideia de Kant, num livro chamado Crítica da Razão Pura, é que o conhecimento moderno, ou seja, a ciência moderna, ela não é baseada nem exclusivamente na razão, nem exclusivamente nos sentidos, mas viria de uma junção dos dois, onde a razão é vista como uma estrutura na qual aquilo que vem impressionado dos sentidos, digamos assim, aquilo que é recebido pelos sentidos, passaria por essa estrutura e se organizaria de uma determinada forma, formando conhecimento. Nesse âmbito dos sentidos também, se você for compreender as ações humanas, o Kant ele estabelece uma divisão entre esses dois âmbitos do ser humano,
em relação às ações humanas, vamos tentar explicar melhor. Veja bem, as nossas ações, elas podem ser impulsionadas, né, por esse âmbito dos sentidos a posteriori, a partir das nossas inclinações, ou seja, nós já teríamos determinadas inclinações para agir dessa ou daquela forma, muitas vezes inclinações naturais e tal, e as paixões, que seriam os nossos sentimentos, né, que também tem uma base, digamos assim, em grande medida natural, ou seja, seria aquela parte, aquela divisão entre o nosso corpo e a nossa razão, ou seja, o que viria da nossa parte corporal, digamos assim, né, estaria no âmbito dos sentidos, que nos direcionam a agir de uma determinada maneira sem que a nossa razão determine. Por outro lado, você tem o âmbito da razão, que também pode determinar o nosso agir e pode controlar esse âmbito dos sentidos. Isso é uma premissa fundamental para você entender a ética kantiana. E o conhecimento da ética, né, de como o ser humano deve agir, para Kant, deveria vir como base exclusivamente da razão. É isso o que Kant vai chamar de moral. Moral, para ele, é o conhecimento que deveria determinar as nossas ações baseado exclusivamente na razão. Falando de uma forma assim um pouco mais rasteira, digamos assim, o Kant, ele acha que em todas as nossas ações, em relação a outros seres humanos, à sociedade, etc., nós devemos agir de uma forma racional e nunca por nossas inclinações ou nossas paixões. Por outro lado, também, nós nunca devemos, né, para Kant, agir pensando nas consequências do ato, né? Mas agir sempre, né, segundo o que a nossa razão, ou seja, a moral, determina o que é, digamos assim, o certo, né, a se fazer, o que é o nosso dever. E como base dessa moral, Kant, ele diz que nós temos a chamada boa vontade. O que é uma vontade? Se tomarmos aqui as nossas inclinações e as nossas paixões, nós não podemos considerar isso vontade, né? Não podemos considerar esse âmbito do a priori, dos sentidos vontade. O homem aqui, agindo por emoção, agindo por inclinações, né, por necessidades fisiológicas, na verdade, ele está sendo conduzido, ele não está se autoconduzindo, né? Ele não está agindo por vontade. Contudo, para Kant, a vontade, que é a razão determinando as inclinações e as paixões, digamos assim que você sinta uma necessidade fisiológica de uma determinada coisa. Você é capaz de dominar essa necessidade fisiológica por causa, digamos assim, de algo que você acredita que é o certo. Por exemplo, você pode estar com fome, mas vamos dizer assim, não comer uma comida que está ali disponível, fácil de você pegar, digamos assim, simplesmente porque você acredita que é errado, porque aquela comida pertence a uma determinada outra pessoa. Isso aí
é o que Kant vai chamar de vontade. Agora, para Kant nós temos a vontade boa e a vontade má. A vontade boa, segundo Kant, é aquela que vai estar desapegada de tudo isso aqui. Todo esse âmbito aqui dos sentidos, né, das inclinações, das paixões e das consequências. Ou seja, a boa vontade para Kant, ela vai estar baseada puramente na razão, unicamente na razão. Então, como é que se dá essa boa vontade? É o que nós vamos ver. Veja bem, vamos por parte. Para Kant, a moral ela parte da boa vontade, ou seja, o nosso agir deve partir dessa boa vontade que ela é guiada, né? Ou seja, a nossa razão determinando tudo, controlando, né, as nossas paixões e inclinações, sem pensar nas consequências, digamos assim, né, é o que ele vai chamar de moral. A boa vontade, para ele vai fazer uma distinção entre agir por dever e agir conforme ao dever. Para ele, a boa vontade, ela se caracteriza, digamos assim, como boa vontade, quando o sujeito ele age por dever e não simplesmente conforme ao dever. Durante as aulas, né, eu dei muito o exemplo de Robin Hood, e eu vou voltar esse exemplo do Robin Hood para tentar explicar para vocês o que é agir por dever e não conforme ao dever. Digamos que o Robin Hood, né, ele não roube porque ele tenha, né, como dever da sua ação a ideia, né, de que roubar, digamos assim, a lei de que roubar é errado. Então, se ele não rouba porque o dever dele é não roubar, ou seja, ele está seguindo esse preceito, essa lei que diz que roubar é errado, então o Robin Hood está agindo por dever. Agora, o Robin Hood pode agir também simplesmente conforme ao dever. O que é que isso significa? Ele pode, digamos assim, não roubar porque naquele momento ele achou, por exemplo, que, digamos assim, que fosse um castelo com muitos guardas e tal, ele achou que poderia ser pego e a consequência, digamos assim, daquele ato poderia ser ruim para ele, né? Ou seja, ele não agiu por dever, mas sim pensando nas consequências. Ele está seguindo, digamos assim, a lei de que roubar é errado, mas ele não está fazendo por causa da lei, ele está fazendo por outros motivos. Digamos assim, vamos imaginar também que o Robin Hood ele fosse um sujeito muito medroso, né? Já é uma inclinação natural dele. Então, ele não roubaria por essa inclinação, não porque ele estivesse seguindo a lei, digamos assim, de que roubar é errado. Ele não estava seguindo essa lei, é porque alguma inclinação natural dele, digamos assim, alguma inclinação dele, no caso ser medroso, né, meio que o conduz a agir conforme ao dever. Um outro exemplo é que, por exemplo, o Robin Hood naquele momento ele não estivesse precisando, né, de nada, digamos assim, ele não conhecesse ninguém que estivesse precisando de nada e ele não roubasse simplesmente por causa disso, não por causa da lei
de que roubar é errado, né? Isso aí é a diferença entre agir por dever e agir conforme ao dever. Mas como é que se age por dever, segundo Kant? Aí Kant vai dizer que agir por dever é agir de acordo com o imperativo categórico. Nós vamos tentar, digamos assim, destrinchar o que é esse imperativo categórico. A única forma de se ter uma boa vontade para Kant e de se agir por dever é agir de acordo com isso que Kant chama de imperativo categórico. Comecemos fazendo a distinção entre imperativos hipotéticos e imperativos categóricos. Imperativo, vocês entendam, que é uma formulação que ordena, uma formulação, digamos assim, uma frase, né, uma ideia, que ordena ao ser humano agir de uma determinada forma. Por exemplo, quer um exemplo de imperativo? Não matarás. Ou seja, esse imperativo, essa frase, essa ideia está, digamos assim, ordenando o ser humano a fazer ou não fazer determinada coisa. No caso do não matarás, é uma ordem para não matar. Não roubarás. Aqueles 10 mandamentos da lei de Deus, eles são imperativos, né? O Kant ele vai dizer que, primeiro, a boa vontade, como a boa vontade, ela tem que ser a vontade que quer obedecer a uma lei, obedecer, digamos assim, a um dever, né? Esse dever tem que vir na forma de um imperativo, tem que ser algo que ordene. E aí você tem o imperativo hipotético e o imperativo categórico. O que seria o imperativo hipotético? O imperativo hipotético é aquele que visa obter uma determinada finalidade, ou seja, ele estaria mais ligado à chamada ética de finalidade. Quer um exemplo de um imperativo hipotético, de imperativos hipotéticos, um manual de instruções. Um manual de instruções é um imperativo hipotético. Digamos que eu quero montar um guarda-roupa. O manual de instruções vai vir com uma série de formulações me mandando fazer determinadas coisas que tem uma finalidade, né, que seria montar o guarda-roupa. Ele vai dizer assim: junte peça tal com peça tal, aperte o parafuso aqui, coloque determinada peça em determinado local. E eu vou utilizando, seguindo, digamos assim, essas regras para chegar a um determinado resultado, né? Obter uma finalidade, ou seja, esses imperativos hipotéticos estariam ligados, né, a uma chamada ética teleológica, ou seja, a ética de finalidade. Também é uma ética consequencialista, né? Você quer obter uma determinada consequência. No caso, eu quero, digamos assim, que o meu guarda-roupa esteja montado quando eu terminar de cumprir aqueles passos, né? E o imperativo categórico não, ele é desapegado, ou seja, se separa de qualquer finalidade ou consequência. É o que Kant vai dizer que o imperativo categórico, os imperativos categóricos, digamos assim, eles têm um fim em si mesmo, né? Ou seja, qual é o fim de se agir de acordo com o imperativo categórico? Cumprir o imperativo categórico, ou seja, ele tem uma finalidade em si própria. É o que Kant vai chamar de moral. A moral, digamos assim, ela teria a finalidade em si própria, né? Para que o homem, digamos assim, agiria para agir de acordo com a moral? Ele agiria simplesmente
com o motivo de agir de acordo com a moral, de agir de acordo com o que Kant vai chamar de lei moral. Então, bom, pessoal, nós ficamos por aqui nessa primeira parte e voltamos na segunda.